Natal, a festa mais mágica e comemorada por todas as famílias brasileiras. Mas qual a sua origem? De onde vieram as suas raízes originais e verdadeiras? Vem comigo que hoje a gente vai viajar no tempo e vamos tentar juntos descobrir e decifrar suas reais origens. Roda a vinheta. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Rafael, para quem não me conhece, e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao meu canal, ao seu canal Occult World. E hoje, galera, vamos direto ao ponto. Hoje é Natal e, por ser Natal, hoje a gente vai conversar, a gente vai debater e vamos voltar ao tempo. Vamos fazer uma viagem no tempo e tentar descobrir as origens e as raízes. Pelo menos tentaremos chegar o mais próximo possível de uma resposta. Qual a origem do Natal? Quais são suas verdadeiras raízes? De onde vieram? Como surgiram? A gente sabe, galera, que essa data mundialmente conhecida, né, e muito mágica por muitas famílias brasileiras, é sempre comemorada no dia 25 de dezembro de cada ano, ou seja, final de ano. Mas as suas origens, quando a gente tenta conversar, quando a gente tenta descobrir sobre suas origens, sempre há diversas controvérsias. Diversas. Muitos embaralhos a gente acha no meio do caminho, porque nunca a gente consegue chegar a um denominador. E é nesta aula, é neste vídeo, que a gente vai tentar chegar e encontrar pelo menos que não que nos leve à real origem dela, mais próximo. Mas antes de eu dar continuidade, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, compartilhar com o máximo de pessoas que vocês puderem, deixe o like, ative o sino das notificações, pois fazendo tudo isso, galera, o YouTube vai entender que vocês estão gostando do meu conteúdo e toda vez que eu publicar algo novo, como este vídeo agora aqui, de especial de Natal, ele vai recomendar para vocês. Perfeito, galera? Galera, eu trouxe aqui minha liçãozinha de casa, né? O meu caderninho com minhas anotações resumidas para eu passar para vocês, né? E a gente vai entender um pouco melhor sobre como surgiu. Então, galera, como eu estava dizendo, quando a gente tenta descobrir as suas origens, vem essas perguntas em mente, né? Como surgiu o Natal? Quem criou o Natal? Né? Quais suas origens verdadeiras? Né? A gente não sabe. Exatamente, não tem algo escrito na história, na linha do tempo, né, que nos diz exatamente como ela surgiu, de onde veio, quem criou e tudo mais. Mas a gente sabe que ela se originou em algum ponto, né, ou algo assim. E é nessa aula que a gente vai tentar descobrir. Essa aula, galera, a gente vai dividir em 3 partes, que são: a primeira parte, a gente vai falar sobre as origens do Natal.
A segunda parte, a gente vai falar sobre o Papai Noel e Krampus, né? E a terceira e última parte, a gente vai falar sobre a árvore de Natal. Perfeito? Então a gente vai dividir essa aula em 3 partes e vamos assim tentar entender de uma maneira mais simples e fácil, né, resumida, sobre cada um desses pontos. E vocês verão também, galera, que todos esses 3 pontos, de alguma maneira, eles se conectam um com o outro. Perfeito? Então, sem mais delongas, vamos à primeira parte da nossa aula, a origem do Natal. Quando a gente tenta, galera, falar sobre as origens do Natal, a primeira coisa, mas a primeira coisa que a gente tem que ter em mente e colocar: todas as festas conhecidas, ou pelo menos aquelas principais, tipo Carnaval, Páscoa e o próprio Natal, suas origens nunca foram cristãs, ou seja, nunca vieram do catolicismo. E se elas não são cristãs, elas são o quê? Pagãs. E sim, galera, pode parecer uma coisa muito pesada isso que eu estou dizendo e afirmando, mas eu digo com convicção. É a mais pura verdade. E eu sei também que é difícil por alegar esse tipo de coisa, porque a gente não viveu naquela época, não estávamos naquela época. Mas, a partir deste vídeo e das informações que eu irei passar para vocês, a gente vai constatar que existem vários pontos que nos mostram, né? Pode não ser com total convicção, total afirmação, mas para muitos vão bugar a cabeça de vocês e já vão começar a pensar que realmente ela não tem nada a ver com o cristianismo, esse tipo de festividade, né? Então, vamos lá, galera. Eu tô aqui com o meu caderninho e eu vou lendo para vocês, né? E a gente vai debatendo sobre essa possível origem. Quando a gente fala sobre a origem do Natal, a gente tem que começar a nossa caminhada, a gente tem que começar a nossa jornada a partir da Bíblia. Perfeito? Por que da Bíblia? Como todos sabem, o Natal é comemorado no dia 25 de dezembro, né, de todo o ano. E também, como muitos também falam e dizem, como a igreja, as igrejas, os pastores, os padres, né, foi nessa mesma data que o Filho de Deus, Jesus Cristo, nasceu e veio ao mundo. Mas aí começa a primeira contradição. Na Bíblia não existe nenhuma, mas nenhuma alegoria, não existe nenhuma afirmação. Eu não sei nem se alegoria seria a palavra certa, galera, mas não existe nenhuma afirmação, nenhuma data ou algo do tipo que comprove ou mostre a real data do nascimento de Jesus Cristo, não pelo menos na Bíblia. Porém, existem duas supostas datas de nascimento do mesmo Jesus Cristo, ou seja, o Filho de Deus. E eu vou ler elas agora para vocês. A primeira suposta alegação, né, do nascimento de Jesus Cristo foi dada no segundo Evangelho de Mateus, onde Jesus nasceu no final do governo do rei Herodes, sendo ele ocorrido, prestem atenção agora, no ano 4 antes de Cristo. 4 antes de Cristo. E a segunda alegação e suposta do nascimento de Jesus Cristo seria dado no Evangelho de Lucas, onde Jesus havia nascido quando estava acontecendo o censo no governo de Quirino, do rei Quirino, sendo ele ocorrido no ano 6 depois de Cristo. Agora percebam, galera, como Jesus Cristo poderia
ter nascido antes dele, ou seja, ele já estava vivo e nascido em terra, né? Mas ele não havia nascido antes. Isso é o que o ano 4 relata. E como uma pessoa pode existir depois dela já ter existido? Isso relata o ano 6. Percebam, galera, que já começa a partir daí uma contradição muito grande referente ao nascimento de Jesus Cristo, como eles alegam que ele nasceu no dia 25 de dezembro, né? Ou seja, Natal. Já começamos a desmistificar verdades e mentiras, né? A gente já começa a perceber aí, no nosso começo da nossa história, que nem tudo que dizem para nós é a verdade. E por que eu estou falando sobre Jesus Cristo? Porque, como eu já havia dito, galera, muitas pessoas até hoje falam, como pastores, padres, a igreja em si, eles falam que essa data foi a real data do nascimento de Jesus Cristo. Mas, como a gente pode ver agora, não necessariamente. Continuando a nossa jornada, continuando a nossa caminhada por trás dessas origens do Natal. O cristianismo, galera, ele nasceu no Império Romano, né, muitos anos atrás. O cristianismo seria o catolicismo de hoje em dia, perfeito? E eles tinham a mania, prestem bem atenção, eles tinham a mania de coletar, armazenar, arquivar todo tipo de cultura, registros, todo tipo de coisa que eles conseguiam coletar dos povos que eles conquistavam, no caso, os romanos, né, conquistavam os povos a partir de grandes batalhas, e a igreja vinha e armazenava e coletava, fazia uma grande coleta de todos aqueles registros, de todas aquelas culturas, tudo que eles poderiam pegar para eles e guardar consigo daqueles povos que eram derrotados pelos romanos e conquistados pelos romanos, né? Eles guardavam. E muitas das vezes eles absorviam esse tipo de conhecimento, esse tipo de cultura. Por isso, tanto a Igreja Católica, isso eu digo pessoalmente, como os romanos, eles cresceram absurdamente, né? Então, prestem bem atenção, galera, em todos esses pequenos detalhes que eu vou falando para vocês calmamente em partes, que vocês vão ver que no final dessa primeira aula, dessa primeira parte, vai fazer todo sentido. Dando continuidade, galera, todos os finais de anos, os romanos comemoravam a Saturnália. Agora eu vou falar com vocês sobre duas festas, duas comemorações que acontecia naquela época. Então, todo final do ano, os romanos eles praticavam e comemoravam a Saturnália. O que era a Saturnália? Era uma grande mega festa, né, dedicada ao deus Saturno, ao deus Saturno. E o que acontecia nessa festa? Grandes banquetes, comilança à vontade, bebida, risadas, união de pessoas, e também acontecia a troca de papéis. A troca de papéis. O que seria a troca de papéis na Saturnália? Seria o seguinte: eu sou o patrão, eu sou o dono e eu tenho meu empregado. Quando chega essa época do ano, o meu empregado ele se torna eu e eu me torno o meu empregado. Uma vez, pelo menos no ano, os empregados e escravos tinham essa oportunidade de comer do bom e do melhor, de mandar, de ser realmente o patrão a qual eles serviam durante todos os anos, né? Então havia essa troca de papéis entre senhores e escravos. Então essa era a primeira festa, a primeira comemoração que os romanos eles comemoravam. E tinha a segunda comemoração que os romanos praticavam também, que seria as homenagens ao deus Mitra, ou seja, o deus Sol da Pérsia, que era justamente
comemorada no dia 25 de dezembro. Outros nomes também dessa comemoração referente a esse deus também se dava o Solis Invictus ou Natalis Solis Invictus. Perfeito, pessoal? Conclusão, galera, que a gente pode chegar. No decorrer do tempo, né, quando acontecia todas essas coisas, a Igreja Católica, como eu já havia dito antes para vocês, ela tinha a mania de coletar informações, arquivar culturas, modos das pessoas daquele povo, ou seja, todo tipo de informação que a Igreja Católica conseguia coletar para si mesmo e armazenar para estudar depois, eles assim faziam. E de alguma maneira, conforme o tempo foi passando e eles viram que esses povos tinham esses tipos de comemorações, eles praticavam esses tipos de comemorações, né? Eles pensaram assim, eu acredito né? Bom, se eles têm essas duas comemorações, essas duas divindades, e eles agem dessa maneira, então a gente também pode sim, de alguma maneira, né, a partir dos nossos conhecimentos e a partir do que a gente sabe sobre eles, a gente pode criar a nossa própria data específica, ou melhor dizendo, a gente pode botar nessa data de 25 de dezembro, né, o nascimento do nosso Jesus Cristo, do nosso Filho, o Filho de Deus. E assim foi feito de alguma maneira. Lembrando, galera, que isso aí são apenas especulações, mas nada é verdade. Quer dizer, será que não é? A gente também tem que pensar isso, mas de alguma maneira, de alguma forma, nos leva a uma compreensão que provavelmente as origens do Natal se deram a partir desse gatilho, a partir da Igreja Católica, né, de pegar coisas, né, pegar culturas, modos, gestos, todo tipo de informação de outros povos e assim, em cima de tudo isso, construir a sua própria história, de construir o seu própria data com seus próprios dogmas e tudo mais. Entenderam, galera? Mais ou menos seria assim que deve ter acontecido. E outros reforços que eu posso passar para vocês que nos fazem acreditar mais ainda, né, são que a festividade da Saturnália, né, vocês se lembram, né, da Saturnália que eu comentei, ela começava no dia 17/12 e ia a 19/12. Então essa festa ela é prolongada do dia 17 ao dia 19. 17, 18 e 19, 3 dias seguidos consecutivos, né? Nos tempos de Calígula, né, essa festa se estendia até o dia 21/12. Ou seja, ela começava no dia 17 e terminava no dia 21. E em períodos mais tardios, ela se estendia até o dia 23 ou 24 de dezembro. Percebam então que não tinha um 25 de dezembro ainda nessa data, nessas comemorações. Era sempre antes ao dia 25, exceto o dia do deus Mitra, né, que era realmente comemorado no dia 25. Né? Falando nele, já no nascimento do deus persa, ou seja, o deus Mitra, que era assim comemorado no dia 25, porém era dividida esse dia era dividido com um evento astronômico, ou seja, no dia 25 de dezembro era comemorado esse deus, as festividades, as homenagens a esse deus persa, né, que era o deus Sol. E ao mesmo tempo, nesse mesmo dia, era comemorado um evento astronômico, que seria o solstício de inverno.
Por isso que o nascimento foi dado nesse dia. Resumindo, galera, para vocês entenderem, eu vou parar de ler aqui, não, eu vou continuar e depois eu vou explicar para vocês. E o solstício de inverno, o que seria? O solstício de inverno seria o dia mais curto do ano, quando o sol vai aparecendo cada vez mais alto, forte, impactante, invicto no céu. Perfeito, agora eu vou explicar para vocês. Vocês lembrem que eu falei agora para vocês que durante esse tempo, né, de todas essas coisas que aconteceu, a Igreja Católica, ela coletava todo tipo de informação sobre todos os povos que eles conquistavam, perfeito? E possivelmente, a partir daí, eles criaram a data de 25 de dezembro para Jesus Cristo. Tipo, se os romanos, se esses povos, eles poderiam cultuar Deus Saturno, Deus persa do Sol, né? Então a gente também, e eles têm suas datas, né? Lembrando que nunca era na data de 25 de dezembro, a Saturnália, a menos a homenagem ao Deus persa, perfeito? Então a gente também vai criar a nossa data em específico para o nosso Deus, para o Filho de Jesus Cristo. Então eles decidiram pegar a data de 25 de dezembro e supostamente comparar Jesus Cristo com esse Deus persa, né? O que acontece? O Deus persa não é o Deus do Sol? O Solos Invicto, né? É aquele sol, a iluminação, o dia que se sobrepõe por cima da noite, do inverno, da escuridão. Porque se a gente for parar para perceber, galera, na magia natural, o inverno, ele seria as trevas. Ou seja, o inverno está associado às trevas, à noite, tudo morre, tudo é seco, frio. E o sol é iluminação, claridade, luz, acender, vida, florescer. A luz sobrepõe as trevas, a luz sobrepõe a escuridão. Então seria mais ou menos isso. Eles queriam, tipo assim, eles têm o Deus persa deles, que eles comemoram no dia 25, e a gente vai ter o nosso Jesus Cristo, que também seria a ascensão, a luz que vai sobrepor por cima das trevas, né, no dia 25 de dezembro. Eles pegaram mais ou menos assim, seria, né, e construíram sua própria história em cima de outras histórias de outros povos. Seria mais ou menos assim, galera. Então a gente conclui dessa maneira, essa primeira parte da história sobre a origem do Natal. Que o cristianismo, ele pegou histórias e culturas de outros povos e montou a sua própria história e cultura a partir dessas outras. Mais ou menos assim, galera. Não tem muito o que falar. Como eu digo e repito, a gente nunca vai saber exatamente a origem exata e real do Natal. Mas a partir de todos esses detalhes que eu acabei de dar para vocês, a gente mais ou menos consegue construir uma ideia de como possivelmente o Natal se originou. Perfeito, pessoal? Então agora a gente vai para a segunda parte do Natal, da origem do Natal, que seria Papai Noel e Krampus. Quando a gente fala sobre o Papai Noel, o que você vê em mente? Aquele senhor gordinho, né, vestido de roupa vermelha, de gorro vermelho, carregando um saco grande pelas costas e voando nos céus à noite com um trenó sendo puxado por renas mágicas. Não é verdade? Pois é. E se eu te disser, galera, que o Papai Noel de verdade era totalmente diferente desse daí que a gente conhece hoje em dia? Quando a gente fala de Papai Noel, galera, a gente está falando, na verdade, de um bispo, de um santo,
de um homem chamado São Nicolau. São Nicolau, ele nasceu na cidade de Mira, na antiga Ásia Menor, conhecida hoje como Turquia, né? Então, galera, para muitas pessoas mesmo, ele era um homem normal, né? Um homem normal como eu, como vocês aí, mas ele era uma pessoa diferente ao mesmo tempo. Para muitas pessoas que conheciam e viam suas ações, ele era conhecido como um santo, um homem temente a Deus. De certa forma, ele era realmente um bispo que temia e seguia a Deus. Ele era um filho de Deus, né? Ele acreditava em Deus. Mas ele era um homem muito benevolente, ele era um santo. Ele praticava o tempo inteiro caridade, né? Ele se importava mais em dar para aquelas pessoas necessitadas que precisavam de alguma ajuda e para as crianças, ao invés de receber algo em troca. Então ele era visto dessa maneira por todas as pessoas que o conheciam e que conheciam os seus atos, né? Ele tinha a mania, galera, de no meio da noite existia uma espécie de uma árvore. Existia uma árvore bem no centro, naquela região onde ele morava, e no meio da madrugada, durante a noite, às escondidas de todos e de todos os olhares, ele ia lá e botava o que debaixo daquela árvore? Vários e vários presentes, com o intuito que no dia seguinte, todas as crianças que quando acordassem fossem brincar, passear e tudo mais, vissem aqueles monte de presentes e pegassem, pois aqueles presentes que ele colocava debaixo daquela árvore, no pé daquela árvore, era justamente para as crianças. Era uma forma de caridade para trazer uma alegria para aquelas crianças naquela data naquela data em especial, né? E existem outras histórias também do São Nicolau, como por exemplo, existia um pai também naquela região onde ele morava que tinha 3 filhas. E aquela família, aquele pai com suas filhas, estava passando por um aperto tão enorme, tão grande referente a dinheiro, que o próprio pai ele iria mandar suas próprias filhas para a prostituição. Tendo em vista isso, Nicolau, que não era bobo nem nada e viu essa situação quase se acontecendo, numa madrugada ele resolve subir a chaminé da casa desse homem e começou a atacar várias e várias bolsas de dinheiro, várias e várias bolsas de moeda de ouro, transformando literalmente a vida daquele homem e de suas filhas para sempre. E o cara, sem entender nada, a única coisa que ele só queria saber era quem foi o autor daquele gesto tão puro, tão benevolente, né? São Nicolau era a personificação da caridade, do amor, da benevolência, de humanidade. Ele era um homem temente a Deus, né? Tanto prova que uma vez numa discussão de teologia, ele meteu a mão na cara de um bispo, que talvez seria acima dele na hierarquia, né? Para te ver como é que o São Nicolau, por mais que ele fosse caridoso e humano, né, com as pessoas, ele não era bobo também não nada, ele também não ia deixar qualquer um falar qualquer coisa, né? Então, esse seria, galera, o real e verdadeiro Papai Noel, que naquela época existiu. Um homem normal, como qualquer um, mas com uma diferença enorme, né? Ele via o bem nas pessoas, ele praticava o bem. Conforme o tempo foi passando, vários charguistas, vários artistas e tudo mais pegaram essa imagem de São Nicolau e começaram a modificar ela, mas modificar de uma forma totalmente radical, transformando no que a gente conhece hoje em dia, que é o Papai Noel industrializado, que te faz gastar e comprar
o tempo inteiro nessa época do ano. Percebam a diferença. No final desse vídeo, se eu me lembrar, eu vou botar uma foto que mostra bem claramente a diferença de um para o outro. Então eles pegaram a imagem de um homem benevolente, um santo, que praticava caridade nessa época do ano, e transformaram num velhinho, né, que faz você não praticar a caridade. Pelo contrário, faz você gastar e consumir. Que seria o Papai Noel industrializado, né? Percebam a grande diferença que fizeram. E claro, né, galera, com a Coca-Cola, com o comercial da Coca-Cola, né, o refrigerante mundialmente conhecido, o Papai Noel industrializado, ele explodiu. Ele ficou bem mais conhecido, né? Ele já não era tão conhecido. Com essa divulgação do comercial da Coca-Cola, pronto, fudeu. Explodiu de uma tal forma que todo mundo começou a conhecer o papai industrializado que a gente conhece hoje. Então, essa seria a origem do Papai Noel, referente ao Natal. Outro detalhe, galera, só voltando um pouco a fita, é que quando as crianças, sabe aquela árvore que eu comentei para vocês, que no pé dela tinha vários presentes que o São Nicolau deixava? Pois é. Vendo essa ação de São Nicolau, né? E vendo as crianças todas felizes, pegando os presentes, brincando, sorrindo, né? Os pais e as mães, né, viam aquela imagem toda da árvore, né, cheia de presente embaixo, e levou consigo essa imagem para dentro de suas casas. Eu quero que vocês peguem bem isso que eu acabei de dizer e segurem com vocês. Perfeito? Então, essa seria a explicação e a origem do Papai Noel. De um santo que virou um Papai Noel industrializado. Né? Uma grande e mega transformação radical. E agora a gente vai passar para o Krampus. O Krampus, na mitologia europeia, ele seria o suposto ajudante do Papai Noel. Né? Quem seria o Krampus? O Krampus ele é retratado de diversas maneiras, mas na maioria das vezes ele é retratado como um grande monstro, uma criatura, um demônio grande, peludo, com dentes e garras e unhas afiadíssimos, um bafo fedorento, muitas vezes retratada com uma roupa de Papai Noel ou não, mas na maioria das vezes não. Ele tem longos chifres e ele sempre carrega consigo, em várias retratações, ou um cesto em suas costas ou um grande saco, né? E em sua mão ele tem um grande chicote. Se o São Nicolau ele praticava caridade com as crianças, para aquelas crianças que eram boas, obedientes, o Krampus ele já fazia o contrário, né? Se ele era o ajudante do Papai Noel, para muitas pessoas, ele já fazia o contrário. Ele já ia atrás daquelas crianças maldosas, que não se comportavam o ano inteiro, né? Que faziam bagunça, choravam, implicavam. E aí, quando chegava o Krampus na frente dessas crianças, o que ele fazia? Ele sentava chicotada nelas. Existem vários relatos. Ele pegava essas crianças, maltratava, chicoteava, batia. Muitas das vezes ele comia essas crianças literalmente. E outros relatos também dizem que ele levava essas crianças diretamente para o inferno, né? A gente pode até associar e se perguntar como São Nicolau tinha um parceiro como esse. Aí entra uma associação meio louca, né? Parecia que São Nicolau ele tinha algum tipo de poder onde ele conseguia controlar esse tipo de criatura, esse tipo de demônio. E mais ou menos a pegada de Salomão, que ele com o seu anel, dado pelo arcanjo, em alguns relatos, o Gabriel ou o Miguel, né? Ele conseguia controlar os demônios, que seriam os demônios da Goétia que a gente conhece hoje em dia, né?
Então, mas isso aí são especulações, a gente não sabe se é verdade ou não, né? São apenas especulações, teorias e tudo mais. Então, o Krampus, ele sempre saía no dia 5 de dezembro para fazer o seu papel. E no dia 6 de dezembro vinha o São Nicolau, para retribuir e agradar aquelas pessoas, aquelas crianças que sempre se comportavam e tudo mais. Perfeito? Então, essa seria a origem também do Krampus, a história do Krampus, que seria o possível parceiro do Papai Noel, ou melhor, do São Nicolau. Agora a gente vai para a última parte desse vídeo, que seria a árvore de Natal. E agora a gente chegou na última parte desse vídeo sobre a origem do Natal. E a árvore de Natal, galera? O que a gente pode falar sobre ela? A árvore de Natal, galera, ela tem uma história muito antiga, que remete lá atrás nos povos antigos, os povos nórdicos, entre outros povos a mais. A árvore de Natal, em específico, o pinheiro, né, era visto por esses povos como um símbolo de prosperidade e fartura. Essa árvore em si, em específico. E naquela época também, onde eles existiam, era muito comum você ver esse tipo de árvore em várias florestas, né, onde eles caçavam, moravam, andavam e tudo mais, né? E nessa época mais ou menos de final do ano, onde existia o solstício de inverno, onde tinha o inverno, né, acontecia o inverno, era possível também perceber que essa árvore em específico, demais das outras, né, era a única árvore que conseguia resistir bravamente e firmemente ao inverno muito forte, feroz, né? Você via que aquela árvore era coberta de várias neves, de pura neve, mas ela sempre continuava firme ali, com sua folha verdinha e limpinha e lindinha. Então, galera, o pinheiro ele ser considerado uma árvore que simbolizava fartura e prosperidade, esses povos antigos, eles cortavam muitas das vezes ela e levavam para suas casas, né, com o intuito de trazer prosperidade e fartura também para dentro de suas casas. Conforme o tempo foi passando e conforme também todas essas histórias que eu contei para vocês, todos esses relatos que eu contei para vocês no decorrer do tempo que foi passando também, a gente percebe o quê? Se lembra que eu falei para vocês lá da história do São Nicolau, que as famílias viam o símbolo da árvore com os presentes embaixo? Pois é, que eles trouxeram para dentro de sua casa, foi a partir daí, dos povos antigos, de trazer uma árvore para dentro de sua casa para atrair prosperidade, abundância, união, fartura. Então percebam que tudo, desde a origem do Natal até a árvore de Natal, é uma coisa ligada à outra. Origem, Papai Noel, árvore, todos eles, todas essas histórias, entre muitas outras que também está no meio disso tudo, tem um vínculo, tem uma ligação uma com a outra, né? Então, essa seria basicamente a história da árvore de Natal referente ao Natal. Claro, e a história de cartões de Natal, de reuniões de pessoas, da família reunida, tudo isso se deu aos povos antigos, tudo se deu àquelas épocas dos romanos, onde eles se reuniam, né? Todas as histórias, tudo foi sendo modificado, tudo foi sendo moldado e trazendo para os dias de hoje, onde a gente vê o Natal como uma festa simbólica, onde reúne pessoas, as famílias, para comer, beber, se divertir, em volta de uma árvore, em volta de uma chaleira, né, com fogo e tudo mais,
né? Presentes em volta de uma árvore, reunião, abundância, prosperidade, fartura. Percebam então que tudo está ligado um ao outro. Perfeito, pessoal? Então, essa foi a origem do Natal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dividido em 3 partes. Eu preferi dividir desse jeito para vocês entenderem com um pouco mais de detalhes, né? E volto a salientar mais uma vez, galera. A gente não sabe a verdadeira e exata data do Natal, a origem do Natal, que eu quero dizer, né? Mas a gente sabe que a partir de todas essas histórias, de toda essa linha do tempo, a gente já constrói mais ou menos uma ideia de como o Natal surgiu e como ele veio sendo trazendo para os nossos dias de hoje em dia, os nossos dias atuais. Perfeito, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos vocês um Feliz Natal, com muita felicidade, com muito amor, com muita união, prosperidade e fartura. Um beijo no coração de cada um de vocês. Se gostaram, deixe o like, compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem, ative o sino das notificações e até as próximas aulas. Feito, pessoal?